falar da profissão assistente judiciário? Não, E a profissão defensor público? já. Já ouvi sim. Eles ajudam as pessoas? Com certeza e muito. E se eu te falar que as duas profissões são a mesma coisa? Dá para crer. O senhor já ouviu falar da profissão assistente judiciário? Atende o defensor público, o assistente, O defensor público sabe o que faz? ele atende a demanda das pessoas que são menos favorecidas. Se eu te falar que os dois são a mesma pessoa? Só mesmo? Então, tá esclarecido. Com o passar dos anos, o antigo assistente judiciário passou a ser chamado de defensor público. Mas foi em 1º de julho de 1982 que a Lei de número 343 dispôs sobre a organização da assistência judiciária em Mato Grosso do Sul, integrando o Sistema Estadual de Justiça. Sua missão passou a ser a prestação de assistência judiciária em todas as instâncias aos juridicamente necessitados. A Defensoria Pública, ela atua no mais das vezes como sendo um contraponto de todo o sistema. No Brasil, e as leis são fruto de uma construção social. As leis que nós temos, elas foram criadas ainda em um pensamento onde, por exemplo, se privilegiava muito mais a proteção ao patrimônio do que propriamente ao interesse das pessoas. A Defensoria ajuda a transformar essa realidade, mostrando que as pessoas devem estar no primeiro plano, as leis devem ser criadas e aplicadas levando em consideração o ser humano que será atingido pelas decisões que são proferidas. Nesse sentido, a Defensoria realiza um trabalho de vanguarda, um trabalho de ponta, indicando novos caminhos para a nossa evolução legislativa. Considera-se juridicamente necessitado toda pessoa cuja situação econômica não lhe permite pagar despesas judiciárias e honorárias advocatícias sem prejuízo ao sustento próprio ou da família. Vale lembrar que a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul é a segunda mais antiga e atuante do Brasil. A lei promulgada pelo então governador Pedro Pedrocian foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 6 de julho de 1982 e lá estavam as atribuições da instituição. O primeiro concurso foi realizado neste mesmo ano e teve 33 aprovados. Eles tomaram posse no ano seguinte, 1983. Todos nós, 33, entramos assim, com aquela garra, aquela vontade de trabalhar, lutamos muito. A assistência judiciária, à época, ela foi criada para que os carentes desprovidos de justiça tivessem o apoio do Estado para tratar de todos os seus problemas jurídicos, né? Então, os assistentes judiciários passaram a ser os advogados dos carentes na época. E quem que defendia essas pessoas antes? O Ministério Público tinha também, além dos promotores de justiça, o quadro dos defensores do Ministério Público. É eles que faziam esse serviço. Entre os aprovados no primeiro concurso estava Sueli Pletzneder, a primeira chefe da instituição no estado. Ela também foi presidente da ADEPMS, Associação dos Defensores Públicos, no período de 1983 a 1985. Além disso, foi a primeira mulher presidente da Federação Nacional dos Defensores Públicos entre 1986 e 1990. Apesar da relevância social na defesa dos direitos dos cidadãos, a Defensoria Pública só passou a ser reconhecida em âmbito nacional em 1988, na nova Constituição Federal. A partir de então, a profissão passou a ser reconhecida como essencial na Justiça do Brasil. Eu assumi a comarca de Jardim e atuava respondendo por Bela Vista, Porto Murtinho e Bonito. Nós tivemos também, devo dizer, que em muitas comarcas, auxílios da prefeitura. E como o fórum funcionava na prefeitura,
O meu local de trabalho era no corredor. Passou um determinado tempo, eu passei para atuar numa cozinha em Jardim. E depois foi conseguido o fórum, o prédio do fórum, e aí nós tivemos uma sala destinada ao defensor, e dessa forma que foi crescendo a defensoria. Tínhamos, no início, uma situação precária junto à associação, que não tínhamos dinheiro para a gente procurar fazer o trabalho junto a Brasília. Então nós cotizávamos, alugamos um apartamento em Brasília e cada semana iria um grupo de defensores para lá, fazíamos até a nossa comida lá e a gente trabalhava junto aos deputados federais, senadores, batalhando para implantar junto à Constituição que não existia nada de defensoria pública. A partir da Constituição de 88, a Defensoria passou a ser a instituição essencial à Justiça, formando o tripé da Justiça, né? Então, o que seria? Os três pontos desse tripé: a magistratura, a promotoria pública e a defensoria pública. A Lei Complementar 111, de 17 de outubro de 2005, garantiu mais autonomia para a Defensoria Pública sul-mato-grossense. Os dispositivos da lei estabeleceram competência e estrutura de seus órgãos, além da estruturação do estatuto da respectiva carreira funcional. O defensor público tem como principais funções prestar orientação jurídica, exercer a defesa dos mais necessitados em todos os graus, bem como promover a solução extrajudicial de litígios, além de difundir e conscientizar os direitos humanos, a cidadania e o ordenamento jurídico. Na época em Aquidauana, eu fui junto com a doutora Sueli, que foi a nossa primeira chefe. E no começo nós ficamos assim, extasiados, né? Porque a gente nem tinha conhecimento do que vinha pela frente. E a gente tinha que fazer de um tudo. Era a área criminal, era a área civil, era a área de família, era a área previdenciária e até trabalhista. Naquela época foi muito complicado. Eu me lembro que o dia que a gente chegou, eles encaminharam apenas 50 processos criminais para a gente decidir entregar em 5 dias. A gente nem sabia do que se tratava aquilo tudo. Hoje, realmente, a gente pode falar que a instituição cresceu muito. Cada defensor geral veio trazendo uma nova perspectiva, uma nova função, uma nova visão da defensoria, e isso vem crescendo gradativamente. Hoje nós temos assessores, temos estagiários. Eu fico muito feliz de ver a Defensoria no patamar que está. Ela se pautou no Estado pelo trabalho. O trabalho foi a meta, foi a que dignificou essa instituição. De 1982 para cá, muitos avanços foram contabilizados. A Defensoria Pública cresceu e expandiu seu campo de atuação, promovendo atendimento especializado e segmentado. Atualmente, existe um defensor público para atender em média 13.405 pessoas, considerando a população do estado no último levantamento do IBGE de 2018. É, antes de tudo, uma honra ser defensor público, a par de ser a realização de um sonho. É um trabalho que nos permite um crescimento pessoal muito grande. As questões jurídicas que chegam cada dia às portas aí dos defensores e defensoras públicas desafiam um estudo constante, um aprimoramento, um aperfeiçoamento da técnica. Mas nós temos que também focar sempre na questão do ser humano. E nós temos oportunidade de lidar com tantos dramas da vida real, tantas situações que não raras vezes nós que não somos máquina, temos também um coração, acabamos nos emocionando, acabamos também nos solidarizando àquela dor. E cresce, claro, a nossa responsabilidade de tentar, com todos os esforços de que dispomos, solucionar a dor, o problema que angustia tanto a vida daquela pessoa que nos procura. Além de gratificante, é uma dedicação exclusiva
não só pelo cargo, né, que nós temos essa função como exclusiva, mas exatamente pela garra com que a gente sempre lutou para que a instituição tivesse hoje esse patamar, mas especialmente em razão do nosso trabalho, de cada defensor dentro da sua comarca, dentro do seu trabalho, para que hoje ela tivesse esse reconhecimento. Porque ser defensor público é você dar esperança aos menos favorecidos. E quando você consegue uma vitória, o ganho de uma causa, isso já é o suficiente.